Quando Mara retornou à cidade que havia prometido nunca mais ver, o céu a recebeu com as mesmas nuvens roxas e amassadas de que se lembrava da infância. As ruas eram mais estreitas do que ela se recordava, as casas mais antigas, a tinta rachada e ondulada como pele seca. Tudo parecia menor, exceto o peso em seu peito, que só aumentava a cada passo que dava em direção à casa em que jurara nunca mais entrar. Ela parou diante do portão de ferro enferrujado. Ele rangeu quando ela o empurrou, como se a própria casa gemesse com seu retorno. O mato estava alto, sufocando o caminho. Ninguém morava ali há anos, não desde a morte de sua mãe. Mas a voz do advogado ainda ecoava em sua mente. Você herdou tudo. A casa. Os pertences. Tudo. Ela não queria aquilo. Não queria um único prego daquelas paredes. Mas o que ela menos queria era a culpa que carregava consigo. Culpa por ter ido embora. Culpa por ter ficado longe. Culpa que parecia uma sombra costurada em sua pele. Lá dentro, o cheiro de poeira a recebeu primeiro. Depois, o silêncio. Um silêncio denso e pesado que parecia uma antiga dor deixada para apodrecer. Ela largou a mochila perto da porta e caminhou pelo corredor estreito, passando o dedo pelo papel de parede. O gosto da mãe, estampas florais, tons de rosa desbotados e detalhes dourados que antes pareciam elegantes, mas agora frágeis e desgastados. Ela foi até a cozinha. A lâmpada piscou fracamente quando ela acionou o interruptor. Projetava um cone de luz pálido sobre a mesa onde sua mãe costumava sentar e fumar cigarros até os dedos tremerem. Mara ainda conseguia ver a marca de queimadura na superfície de madeira, uma lembrança da noite em que sua mãe bateu com a mão na mesa, a raiva e o cansaço distorcendo seu rosto, tornando-o irreconhecível. Mara virou as costas. Ela não voltou em busca de lembranças. Ela voltou por um único motivo: encerrar um ciclo. A casa precisava ser limpa, vendida, esvaziada dos fantasmas que ali habitavam muito antes da morte de sua mãe. Ela decidiu começar pelo sótão. A chave do sótão estava pendurada num prego ao lado da escada. À medida que Mara subia, o ar ficava mais denso e frio. Quando chegou à porta do sótão e girou a chave, teve a sensação de estar a trancar um caixão. A porta se abriu com um rangido. O sótão estava escuro, exceto por um fino filete de luz que escapava pela janela suja. Partículas de poeira flutuavam no ar, cintilando como pequenos espíritos perturbados por sua presença. O cheiro de papel velho e mofo a envolvia. Mara puxou a corrente de uma lâmpada pendente. A luz zumbiu e depois brilhou intensamente, fraca, amarela, mas suficiente. E então ela viu uma lanterna, situada no centro do piso do sótão, impecavelmente limpa apesar da poeira por todo o resto. De latão, antiga mas polida, com um vidro tão transparente que parecia novo. Dentro dela, um brilho tênue tremeluzia, suave demais para ser de alguma chama. E, no entanto, pulsava, como uma batida de coração. Mara ficou paralisada. Sua garganta apertou. Ela se sentiu como se tivesse 12 anos de novo, tremendo na soleira da porta enquanto sua mãe estava atrás dela, sussurrando coisas que não pareciam sussurros. Oculta o que não deve ser tocado. Protege o que não deve ser visto. Sua mãe sempre falava do sótão como se ele estivesse vivo. Mara aproximou-se da lanterna. O brilho interior intensificou-se, adquirindo um tom dourado quase convidativo. Sem pensar, ajoelhou-se e estendeu a mão. Seus dedos roçaram a maçaneta, e o sótão inclinou-se. Tudo ficou escuro. Ela deu um suspiro e abriu os olhos. Ainda estava ajoelhada no chão empoeirado, mas a lanterna brilhava mais forte. E o quarto não estava mais vazio. Uma figura estava parada no canto mais distante. Mara recuou apressadamente, com o coração disparado. Mas a figura não se moveu. Simplesmente a observava, alta, envolta em sombras, sem rosto visível. Quem está aí? Ela sussurrou. O sótão engoliu a voz dela. Então uma voz, suave, baixa, estranhamente familiar, surgiu da escuridão. Você voltou. Mara prendeu a respiração. Não, não, isso não pode ser real. Ela se obrigou a ficar de pé. Quem é você? Alguém que se lembra de você, disse a voz. Mais do que você se lembra de si mesmo. A lanterna tremeluziu, projetando tênues círculos de luz, e a figura se aproximou. As sombras se dissiparam, revelando um homem, jovem, ou pelo menos com aparência jovem. Pele pálida. Olhos escuros que pareciam profundos demais para um estranho. Um sorriso gentil e triste que lhe causou um aperto no estômago. Eu te conheço,
Mara sussurrou antes que pudesse se conter. Sim, respondeu ele. Você sempre fez isso. Ela balançou a cabeça. Não. Isso é impossível. Não deveria haver ninguém aqui. O homem caminhou lentamente ao redor dela, seus olhos estudando seu rosto com uma ternura que ela não compreendia. Não deveria haver muitas coisas, murmurou ele. Mas aqui estão elas. Ela engoliu em seco. O que você quer? Não quero. Ele parou ao lado da lanterna, colocando os dedos perto do vidro brilhante, mas sem tocá-lo. O que você precisa? Mara riu amargamente. Preciso que esse pesadelo acabe. O homem inclinou a cabeça. Não é um pesadelo. É uma lembrança. O sótão parecia mais frio. Mara Vlok abraçou a si mesma. O que você está dizendo? Você escondeu coisas, disse o homem suavemente. Trancou-as a 7 chaves. Sua mãe tentou protegê-la do único jeito que sabia. Mas ela não conseguiu impedir tudo. Ela não conseguiu impedir o que aconteceu aqui em cima. Seu peito apertou tão repentinamente que ela soltou um suspiro. Imagens passaram rapidamente pelas margens de sua mente. Formas, indefinidas. Um grito. Suas próprias mãos tremendo. Uma sombra se movendo em sua direção. Uma lanterna tremeluzindo na escuridão. Não, disse ela, pressionando as palmas das mãos contra as têmporas. Não me lembro de nada disso. Você não estava pronto para se lembrar. Mara balançou a cabeça com mais força, recuando até bater em uma pilha de caixas. Quem é você? Diga-me a verdade. O homem sorriu tristemente. Uma promessa que você fez. O que? Você disse que voltaria para me buscar, que me traria para a luz, que deixaria de ter medo. Seus pulmões se contraíram. Sua visão ficou turva. Ele se aproximou, erguendo delicadamente o queixo dela com os dedos. Mara, você já me amou. Seu coração batia tão forte que doía. Ela se afastou bruscamente. Do que você está falando? Nunca te vi antes. O homem suspirou, como se esperasse uma negação. Então por que você escreveu sobre mim? Mara ficou paralisada. Ela olhou para ele, atônita. Escrever. Sobre você. Ele assentiu com a cabeça. Em seu diário. Um frio distante percorreu sua espinha. O diário dela. O diário da infância dela. Aquele que ela preenchia com histórias, fantasias, sonhos. Amigos imaginários que ela criava para sobreviver à solidão e ao medo. Ela se lembrava de desenhar um menino. Um menino que morava no sótão. Um menino com quem ela conversava quando a mãe estava bêbada demais ou brava demais para ouvi-la. Um menino a quem ela deu o nome de. Seus lábios se entreabriram. O nome surgiu como um fantasma do passado. Elias. O homem sorriu suavemente. Sim. Mara cambaleou para trás. Não, você não é real. Eu te inventei. Você era apenas um desenho. Uma história que eu criei. As crianças inventam anjos a partir dos monstros que a cercam, disse Elias. E às vezes, esses anjos permanecem. A lanterna brilhou intensamente, preenchendo o sótão com uma luminosidade que a fez proteger os olhos. Quando a luz diminuiu novamente, Elias estava diante dela, tão perto que podia tocá-lo. Você precisava de alguém, ele sussurrou. Você estava sozinha. Mas não precisa mais estar. Mara estremeceu, não de medo, mas por algo mais, algo profundamente enterrado, ansiando por vir à tona. Eu não sou mais criança, disse ela. Não preciso de amigos imaginários. Eu não sou imaginário, murmurou Elias, passando o polegar pela bochecha dela. Eu sou o que você deixou inacabado. Ela prendeu a respiração. O que você quer de mim? Ela sussurrou novamente. Perdão, disse ele. Não para mim. Para você. Os olhos de Mara arderam. Eu não sei como. Elias estendeu a mão para a lanterna. Então deixe-me mostrar-lhe. Ele o levantou. A luz explodiu. Memórias inundaram sua mente como um rio caudaloso. O sótão, os gritos da mãe lá embaixo, as noites em que se escondia ali, sussurrando para um garoto que não estava lá, ou será que estava? A sensação de segurança ao imaginá-lo sentado ao seu lado. A voz dele em seus sonhos, dizendo que tudo ficaria bem. O jeito como se agarrava àquela fantasia com tanta força que começou a acreditar que ele era real. E então,
Sua mãe descobriu os desenhos. Os gritos. Seu diário foi rasgado em pedaços. A mãe dela chamava de louca, perturbada, delirante. A porta do sótão batendo com força. Escuridão. Silêncio. Uma solidão tão profunda que ela se esqueceu de partes de si mesma. Quando as lembranças finalmente se dissiparam, Mara estava de joelhos, soluçando. Elias ajoelhou-se ao lado dela, colocando uma mão delicada em suas costas. Não foi sua culpa, ele sussurrou. Você era uma criança tentando sobreviver em uma casa construída sobre a tristeza. Você me criou porque precisava de alguém que a amasse. Mara cobriu o rosto. Então por que você ainda está aqui? Porque você ainda está com medo, disse ele suavemente. Ainda se escondendo da parte de você que precisava de ajuda. O brilho da lanterna diminuiu. O sótão ficou silencioso. Mara enxugou as lágrimas. E agora, o que acontece? Elias se levantou, acariciando o rosto dela uma última vez. Seus dedos quentes pareciam reais, reais demais. Agora, ele sussurrou, você se solta. A lanterna piscou mais uma vez, e então a luz se apagou. Mara deu um suspiro de espanto. Quando ela abriu os olhos, o sótão estava vazio. Não, Elias. Sem pegadas. Nenhuma presença persistente. Apenas poeira. Silêncio. E a lanterna, agora completamente apagada. Ela o levantou. A luz não retornou. Mas outra coisa aconteceu. Uma estranha calma, quente e pesada, envolveu seu peito. Pela primeira vez em anos, seu coração parecia bater de forma constante. Ela caminhou até a pequena janela do sótão e olhou para fora. O amanhecer começava a colorir o céu de rosa e dourado. Ela sussurrou o nome uma última vez. Elias. E embora nenhuma voz tenha respondido, ela sentiu algo mudar dentro de si, como se a parte dela que ela havia enterrado há muito tempo finalmente tivesse sido vista, finalmente perdoada. Mara desceu lentamente as escadas do sótão. A casa continuava silenciosa. Mas o silêncio já não parecia cruel. Parecia pacífico. Como se uma ferida tivesse cicatrizado. Ela saiu, fechou a porta atrás de si e respirou fundo o ar frio da manhã. Talvez Elias nunca tenha existido de verdade. Talvez ele estivesse. Não importava. O que importava era que o medo que antes dominava sua vida não a aprisionava mais. Mara caminhou pela trilha, deixando a casa para trás. E, pela primeira vez, não olhou para trás.